Se você tivesse a sorte de viajar na primeira ou segunda classe, fazer um cruzeiro a bordo do Titanic era um luxo do mais alto nível. A primeira classe desfrutava de refeições requintadas, banhos luxuosos e instalações recreativas incríveis. Antes que um iceberg trouxesse um fim trágico, o Titanic representava o auge de um cruzeiro oceânico luxuoso, mesmo que as práticas de higiene e os recursos fossem determinados pela classe. Hoje, vamos explorar a higiene no transatlântico mais famoso do mundo, o RMS Titanic. Vamos deixar tudo limpo antes que este navio afunde. Na primeira e segunda classe, passageiros do Titanic tinham acesso a espaços públicos e privados com várias comodidades. Havia uma academia, uma enorme piscina e uma grande quadra de squash. Mas uma das melhores comodidades era o banho turco vitoriano. Embora fosse necessário pagar uma taxa adicional para usá-lo, ele continuava popular como uma casa de massagens cara para os ricos. O banho turco tinha salas para massagens, uma sala de vapor e um banho elétrico. Parecendo um pulmão de aço, o banho elétrico era uma versão primitiva da cama de bronzeamento, feita para aquecer o corpo e era bastante procurado. Homens e mulheres não podiam usar o banho juntos. 3 atendentes homens e 2 atendentes mulheres ficavam de prontidão para ajudar durante o expediente. Quando o navio afundou em 15 de abril de 1912, os 3 atendentes homens, John Borthwick Crosby, Walter Ennis e Leonard Taylor, não sobreviveram. Mas as 2 mulheres, Annie Karen e Maud Slocum, sobreviveram para contar suas histórias. Enquanto o banho turco era uma comodidade popular, banhos comuns eram um pouco mais escassos. Sentar-se na banheira é divertido, mas a maioria dos passageiros do Titanic não tinha esse luxo. Somente poucas cabines no navio tinham banheira de porcelana privativa. Um banho relaxante era possível, se você tivesse dinheiro e status. O capitão Edward Smith desfrutava de sua própria banheira no conforto de sua cabine pessoal. O mesmo acontecia com muitos dos passageiros da primeira classe que ocupavam as suítes com vários quartos no convés B. O presidente da White Star Line, J. Bruce Ismay, ocupou uma dessas suítes de luxo. A suíte mais cara ficou com Charlotte Cardenza, que trouxe 14 baús e 3 caixas cheias de itens para o cruzeiro oceânico. Para quem não tinha banheiras luxuosas, usar banhos públicos era parte importante da viagem. O que você faz quando seu enorme transatlântico não oferece instalações de banho privativas para todos? Oferece banhos públicos. E foi exatamente isso que o Titanic fez. Cada convés tinha um banheiro coletivo para as necessidades de banho dos passageiros, mas eles precisavam marcar um horário antes. Para marcar um horário, era preciso falar com o camareiro, que solicitava ao responsável o preparo do banho relaxante. Claro, a disponibilidade de banheiras diminuía conforme a classe do passageiro. Para surpresa de absolutamente ninguém, a terceira classe era a mais prejudicada com a falta de banheiras. Então, nada de banhos luxuosos para eles. Mencionamos que 709 dos mais de 1.300 passageiros do navio em sua viagem inaugural eram da terceira classe. Todos precisavam dividir as 2 banheiras para tomar banho, uma exclusiva para homens e outra para mulheres. Felizmente, os atendentes limpavam e higienizavam as instalações após cada uso. Falando em instalações, às vezes é difícil encontrar um banheiro público que não seja nojento ou completamente insalubre. Mas desse vontade de ir ao banheiro durante seu cruzeiro de luxo no Titanic, você estava com sorte. O navio tinha muitos banheiros, completos com cabines, vasos sanitários e pias, mas só se você estivesse viajando na primeira classe. As cabines da primeira classe tinham os melhores sabonetes e artigos de higiene que alguém poderia encontrar em um grande navio no meio do oceano. Os banheiros sofisticados eram abastecidos com o luxuoso sabonete Vinolia. O sabonete Vinolia era comercializado como Vinolia Otto e fazia questão de destacar seu status como o sabonete escolhido pelo Titanic. Ele também trazia textos publicitários de destaque, afirmando ser ideal para peles sensíveis e representar um padrão superior de luxo e conforto para a higiene pessoal em alto mar. Não é tão marcante quanto você não estar totalmente limpo, até estar completamente limpo com o zeste, mas tudo bem. Enquanto a primeira classe usava sabonetes e sofisticados, os banheiros da terceira classe eram diferentes.
Era comum encontrar vaso sanitário e pia em uma cabine do Titanic, mas vaso sanitário automático era mais raro. Em uma situação curiosa, as cabines da primeira e segunda classe não tinham descarga automática. Era preciso acionar manualmente, como em casa. A terceira classe, no entanto, tinha vasos sanitários automáticos, mas isso não foi feito por um motivo altruísta. O Titanic disponibilizou vasos sanitários à terceira classe por receio de que não soubessem usá-los. Como antes usavam latrinas e penicos, talvez não soubessem que era preciso dar descarga após o uso. Mas a verdadeira pergunta é, a água girava no sentido horário ou anti-horário? Talvez nunca saberemos. A terceira classe contava com a matrona Catarina Wallace, instrutora de banheiro que ensinava o uso correto das instalações. Infelizmente, ela afundou com o navio naquela noite. Os procedimentos para embarcar em um navio costumam ser simples, mas no Titanic, passageiros da terceira classe precisavam passar por inspeção médica antes do embarque. O objetivo era impedir que piolhos, doenças ou infecções se espalhassem pelo navio. Uma doença ocular infecciosa, o tracoma, também era uma grande preocupação, mas as inspeções de saúde não se aplicavam a todos. A primeira e a segunda classe não passavam por triagens médicas, apenas conferiam os bilhetes no escritório do comissário antes de embarcar. Passageiros de terceira classe, incluindo homens, mulheres e crianças, eram recebidos por médicos fora do navio, examinados individualmente e só embarcavam se considerados saudáveis. Se estivessem limpos e saudáveis, ganhavam um cartão de inspeção para embarcar no navio. O Titanic tinha uma equipe médica experiente e um hospital com medicamentos para todos os passageiros. Sobre esse hospital, as regras britânicas exigiam que o Titanic levasse uma quantidade específica de suprimentos médicos ao sair do porto. Mas como era o armário de remédios do navio? Havia bicarbonato de sódio para indigestão e azia. Óleo de rícino e sais de Epsom eram usados contra a constipação. Também tinham digitalis para o coração e aspirina. Mas o navio também carregava láudano para ser usado como auxílio para dormir, clorofórmio para aliviar flatulência e o tratamento favorito de todos para hemorroidas, enxofre. Lá no Convés D, o hospital ficava bem afastado das cabines dos passageiros. Mesmo assim, era acessível tanto para os passageiros quanto para a tripulação. Era o que havia de mais moderno para a época. 4 enfermarias tinham 3 camas cada e equipe médica sempre disponível. O hospital também tinha uma área para doenças infecciosas, equipada com um sistema de ventilação para evitar que os germes fizessem um cruzeiro por conta própria. Era avançado para sua época, mas passageiros da primeira classe ainda traziam seus empregados. O Titanic contava com comissários para atender os passageiros, mas isso nem sempre bastava para quem viajava na primeira e segunda classe. Eles levavam seus próprios secretários e criados, preferindo depender deles para se vestir e arrumar, em vez do pessoal do navio. O status deles os colocava acima da tripulação do Titanic. Cada um ganhava um anel de guardanapo prateado com criado gravado. Alguns morreram no naufrágio, mas outros entraram nos botes salva-vidas com seus empregadores enquanto o navio afundava no Atlântico gelado. Além dos empregados contratados, várias pessoas ricas também levaram seus melhores amigos na primeira classe. Entre os luxos oferecidos aos passageiros da primeira classe no Titanic, levar animais de estimação talvez fosse o mais surpreendente. O navio tinha um canil de luxo no Convés F, administrado por John Hutchinson e um grupo de comissários. Havia pelo menos 12 cães a bordo. Cães pequenos circulavam livremente nas cabines dos donos, enquanto cães grandes precisavam de exercícios diários. Os comissários levavam os cães para passear diariamente no tombadilho e limpavam a sujeira. Eles não eram os únicos animais a bordo. Vários galos e galinhas pertencentes a Ella Holmes White estavam alojados no Titanic. White estava importando as aves da França para os Estados Unidos. Ela sobreviveu ao naufrágio do navio e mais tarde testemunhou que o navio se partiu em 2 enquanto afundava. Mas uma gata chamada Jenny era o animal de estimação mais adorável a bordo. Bem, tão adorável quanto gatos podem ser. Jenny era a gata do navio e teve filhotes antes do Titanic sair de Southampton. Ela e os filhotes viviam em um canto da cozinha, cuidados pela equipe. Infelizmente, muitos animais de estimação não sobreviveram ao desastre, mas 3 cachorros conseguiram.
Uma Lulu da Pomerânia chamada Lady, que pertencia à senhorita Margaret Hay, conseguiu entrar no bote salva-vidas com sua dona. Margaret Hay a enrolou em um cobertor ao embarcar no bote. Outra Lulu da Pomerânia, de Elizabeth Jane Rothschild, foi colocada em um bote salva-vidas de forma semelhante. Um pequinês chamado Sun Yat-sen também sobreviveu ao desastre. Ela pertencia ao famoso editor Henry S. Harper, diretor da Harper & Brothers. Hoje, muitos conhecem a empresa por um nome totalmente diferente, HarperCollins. Naquela noite, ele levou o cachorro ao bote salva-vidas sem muita objeção, pois parecia haver espaço suficiente. Segundo o historiador J. Joseph Edgett, Harper comentou que havia muito espaço e ninguém se opôs. Um dos efeitos colaterais de ter talheres e utensílios de cozinha sofisticados era sim a quantidade absurda de cuidados que eles exigiam. Os talheres de prata eram sofisticados. A prata decorava porta-guardanapos, pratos e tigelas. Até os utensílios de cozinha tinham interior de ouro. O Titanic tinha uma equipe de comissários que ajudava garçons e lavava louça, com assistentes responsáveis por pratos e copos. Até os assistentes tinham ajudantes para a limpeza. O navio servia refeições em louças simples para a terceira classe. Isso era raro, pois a maioria dos transatlânticos exigia que passageiros da terceira classe levassem sua comida. Havia também muita roupa para lavar. Passageiros da terceira classe e tripulação lavavam as próprias roupas em tinas de ferro, enquanto os da primeira e segunda pagavam pelo serviço. Não existia lavanderia em grande escala no navio. Esse serviço especializado era feito por comissários como Thomas Baxter, Sidney Holloway e Ernest Olive. Além de cuidar da lavanderia, eles mantinham os armários de roupas de cama sempre abastecidos e trocavam a roupa de cama da primeira classe diariamente. Lençóis e toalhas sujos eram limpos a vapor e embalados para lavagem no destino do navio. Era uma prática padrão na época, mantendo tudo limpo para o grande número de passageiros a bordo. Todos nós conhecemos a história do malfadado navio Titanic, e todos já vimos imagens dos destroços do Titanic no famoso filme Titanic. Mas você sabia que o local de descanso do Titanic era um mistério até recentemente? A busca por ele foi uma verdadeira caça ao tesouro do século XX. Bem, hoje vamos relembrar como o Titanic foi descoberto durante uma missão secreta da Guerra Fria. Certo? Última checagem de icebergs? Então vamos começar. Não, tem um bem ali. O RMS Titanic era o maior transatlântico em operação quando afundou nas primeiras horas da manhã de 15 de abril de 1912, após colidir com um iceberg no Atlântico Norte. O navio acabou se partindo ao meio e afundou a cerca de 12.500 pés de profundidade. Enquanto a frente do navio, ou a proa se você for um pirata, ainda é reconhecível, a parte de trás ou popa foi completamente destruída. A área é cercada por um vasto campo de destroços, com centenas de milhares de itens que caíram do navio enquanto ele afundava, e em certo momento, muitos restos humanos. O tempo e os habitantes das profundezas já apagaram quase todos esses vestígios. Embora seja um grande naufrágio, encontrar o local exato no fundo do mar foi uma tarefa extremamente difícil. Informações sobre a localização do navio não estavam disponíveis logo após o desastre. O Titanic enviou sua última posição fixa cerca de 4 horas antes de afundar. Quando o navio afundou, a tripulação pediu socorro, mas informou uma posição imprecisa, como um Uber solicitado por alguém bêbado. Qual Outback Steakhouse? Ashley com 2 Hs. As correntes oceânicas dificultaram ainda mais a situação do Titanic, já que partes leves dos destroços podiam ser espalhadas por uma grande área. Isso tornou os falsos alarmes uma possibilidade real e expandiu significativamente a área potencial de busca. A tecnologia de mergulho do início do século XX não alcançava essa parte do fundo do mar, onde a pressão era de 6.000 libras por polegada quadrada. Embora isso não passe de algumas repetições para Aquaman, rei de Atlântida, essa pressão costuma esmagar seres humanos. Mesmo com o grande interesse das famílias das vítimas mais ricas do Titanic, como os Guggenheim, Astor e Widner, em localizar e resgatar o navio, o projeto foi considerado impraticável.
Uma proposta alternativa chegou a sugerir jogar dinamite no oceano na esperança de que as explosões soltassem os corpos e os fizessem subir à superfície. O que realmente parece uma ideia sugerida por um bilionário mirim. Não por acaso, isso nunca chegou a ser tentado de verdade. Nos anos 1960, o operário têxtil inglês Douglas Woolley sugeriu usar um submersível para localizar o Titanic e prender balões de nylon infláveis ao casco para trazê-lo à superfície. Woolley queria levar o Titanic para Liverpool, Inglaterra, e transformá-lo em um museu flutuante, chegando a fundar a companhia de salvamento do Titanic para gerir o projeto. No fim, Woolley teve que desistir, pois não descobriu como inflar os balões de nylon no fundo do mar devido à alta pressão. Segundo algumas estimativas, levaria 10 anos para gerar gás suficiente para inflar completamente os balões. Na nossa opinião, parecia um plano do Nathan For You desde o começo. Na década de 1970, a Walt Disney Company e a National Geographic também consideraram uma possível expedição para localizar o Titanic, usando o submersível de alumínio Illuminaut, mas os planos caros foram abandonados. No romance de 1976 de Clive Cussler, Resgatem o Titanic, Dirk Pitt, futuro personagem de McConaughey, conserta os buracos no casco do Titanic debaixo d'água, enche o navio com ar comprimido e o faz emergir como submarino. Hoje sabemos que isso não seria possível porque o Titanic se partiu em vários pedaços, mas não podemos culpar Cussler. Ele chamou seu herói de Dirk Pitt. Foi nessa época que o oceanógrafo Robert Ballard se interessou pelo Titanic pela primeira vez. Na década de 70, Ballard ganhou notoriedade como geólogo marinho, mapeando o Golfo do Maine e explorando a dorsal mesoatlântica com seu submersível Alvin. Simon e Theodore se perderam tragicamente no mar. Em 1977, Ballard e Alvin avistaram fontes hidrotermais em águas profundas, a leste das Ilhas Galápagos, pela primeira vez registrada, juntamente com comunidades biológicas ao redor formadas por quimiossíntese. Naquele momento, uma ideia bioluminescente brilhou na cabeça de Ballard, e ele percebeu que poderia usar as mesmas técnicas para localizar o Titanic. Ballard encontrou um parceiro em comum para seu projeto do Titanic, a Marinha dos Estados Unidos. Os militares não estavam particularmente interessados no Titanic em si, mas viam outro possível uso para a tecnologia de Ballard: recuperar submarinos perdidos. 2 submarinos movidos a energia nuclear, o USS Scorpion e o USS Thrasher, afundaram no Atlântico Norte na década de 1960. Ambos os veículos tinham tecnologia de ponta e sistemas de armas a bordo. Nos anos 1980, os militares se preocupavam principalmente com o material radioativo e seu impacto ambiental. Também queriam saber o que causou o naufrágio dos submarinos e se foi obra dos russos. Mesmo assim, não queriam divulgar a busca por 2 submarinos nucleares perdidos, especialmente com a tensão da Guerra Fria. A expedição proposta por Ballard para buscar os destroços do Titanic, apresentada à Marinha em 1982, acabou servindo como disfarce ideal. A operação foi totalmente secreta, e Ballard serviu como oficial da Marinha durante toda a missão. Ele provavelmente queria contar isso aos amigos. Mas infelizmente, Ballard não podia fazer isso por causa de toda essa questão de segredo absoluto. O trabalho começou no verão de 1984, com Ballard e sua equipe localizando e fotografando os destroços do Thrasher usando seu submersível robótico, o Argo. No ano seguinte, ele voltou ao Atlântico Norte e localizou o Scorpion na costa dos Açores, um arquipélago português no Atlântico Norte. O trabalho de Ballard para a Marinha o mantinha ocupado, deixando pouco tempo para realmente procurar pelo Titanic. Então, ele pediu ajuda ao navio de pesquisa francês Le Suroît. Em julho de 1985, o Le Suroît foi até a área onde se acreditava estar o Titanic e iniciou buscas com sonar usando a técnica chamada varredura em vai-vem. Isso consistia em varrer o sistema de sonar de um lado para o outro na zona de busca, procurando por qualquer sinal de objetos metálicos. Após 5 semanas, o Le Suroît não encontrou nada, deixando todo o trabalho para Ballard e sua equipe.
Tomara que a simpática velhinha do oceano tenha pago uma moeda a eles por cortarem a grama. Após concluir as missões com o Thrasher e o Scorpion, Ballard tinha só 12 dias para buscar o Titanic. Enquanto fotografava os submarinos militares, Ballard notou que a correnteza do oceano levava pedaços dos destroços até o fundo do mar, formando uma cadeia visível de detritos, semelhante a um rastro de migalhas que indicava o local de descanso final do navio. Enquanto as buscas pelo Titanic focavam nas maiores partes do navio, como o casco, Ballard utilizou o robô Argo para encontrar longas trilhas de destroços. Ao invés de fazer a varredura em vai e vem de forma ineficiente a partir da superfície, ele arrastou o Argo pelo fundo do mar e assistiu à transmissão ao vivo das câmeras do robô no navio Nord. Faltando um dia financiado para o fim da expedição, a equipe avistou uma caldeira instalada no Titanic. Os destroços foram localizados por volta das 2h da manhã, em 1º de setembro de 1985, bem a tempo de assistir De Volta para o Futuro nos cinemas. A equipe de Ballard foi a primeira a descobrir que o Titanic se partiu em dois ao afundar. Depois que aquele cara quicou na hélice durante a queda, encontraram a popa a cerca de 400 metros da proa, a mais de 3.600 metros abaixo da superfície. Porém, o tempo deles no Nori acabou, e outras equipes aguardavam o navio para suas pesquisas. A equipe de Ballard teve pouco tempo para explorar os destroços e fazer descobertas. Eles tiraram fotografias do casco, do mastro e do cesto da gávea do Titanic, de onde o iceberg foi visto primeiro. Marinha e Ballard tinham razões para manter a descoberta em segredo. Ballard considerava o local dos destroços como uma espécie de cemitério e chegou a pensar em manter sua localização exata em segredo para evitar que o local fosse invadido por caçadores de tesouros. A Marinha temia que o foco na expedição de Ballard revelasse os verdadeiros motivos do financiamento e alertasse inimigos dos Estados Unidos sobre a localização dos submarinos nucleares. A descoberta do Titanic foi divulgada ao público, mas o governo dos Estados Unidos escondeu a real história da expedição de Ballard. Matéria do New York Times, de 8 de setembro de 1985, afirmou que o real objetivo era testar o sistema Argo, sendo a busca pelo Titanic apenas incidental. O Times chegou a sugerir que a Marinha esperava usar a tecnologia um dia no futuro para, possivelmente, localizar submarinos perdidos, sem reconhecer que isso já havia sido feito com sucesso. 2 vezes. Bada boom, bada bing. Membros da equipe de Ballard e da Marinha dos Estados Unidos negaram por anos a verdadeira história da expedição, alegando que o objetivo era apenas testar o sistema Argo para uso futuro, versão mantida por mais de uma década. Ballard retornou ao local dos destroços mais uma vez no ano seguinte, a bordo do Atlantis Guns. Ele levou seu antigo submersível Alvin e um pequeno veículo remoto chamado Jason Jr., capaz de acessar locais estreitos onde o Alvin não chegava. O Jason Sr. deve ter ficado muito orgulhoso. Essa viagem produziu um registro fotográfico muito mais detalhado do Titanic, que Ballard publicou no livro de 1988, Descoberta do Titanic, explorando o maior de todos os navios perdidos. De acordo com sua filosofia pessoal, Ballard nunca retirou pessoalmente nenhum artefato da área. Então, toma essa, Dona Rose. Espera, acho que no final ela realmente jogou de volta. Quanto a outros esforços para resgatar o Titanic, a empresa RMS Titanic Incorporated trouxe à superfície vários artefatos notáveis, incluindo bagagens, louças, documentos preservados em baús de viagem e até um pedaço do casco, talvez para um ensopado. Processos judiciais e burocracia impediram o grupo de vender suas descobertas, mas muitos itens foram exibidos em uma galeria no Hotel Luxor, em Las Vegas. De um palácio de riqueza excessiva para outro. Descanse em paz, Titanic. O que as pessoas comiam no Titanic? Sabe, antes de tudo aquilo acontecer, tudo dependia, literalmente, de onde você se sentava. Os passageiros da primeira classe tinham opções que permitiam uma variedade de combinações de sabores.
Os passageiros da segunda e terceira classe tinham menos escolhas, mas ninguém passava fome, nem mesmo o iceberg. Então hoje vamos dar uma olhada no que os passageiros do Titanic comiam. Ok, perto, longe, onde quer que você esteja, acreditamos que o seu serviço de refeição vai continuar. Havia muito sorvete no Titanic, 1.200 quarts para ser exato. Uau, ela realmente era o navio mais grandioso já construído. O tipo de sorvete mudava conforme a classe social. Após o jantar, os passageiros da primeira classe recebiam sorvete francês de sobremesa, enquanto a segunda classe recebia sorvete americano. O sorvete francês era visto como superior por levar ovo, tornando-o mais rico e cremoso, semelhante a um creme. Sobremesas elaboradas na primeira classe, como o sorvete francês, eram supervisionadas por Adolf Mattmann, listado entre a tripulação como encarregado do gelo. Não confunda com o personagem de Top Gun, pelo menos até onde sabemos. A bordo do Titanic havia 40 mil ovos frescos. Ovos frescos? Quantas galinhas estavam lá? Passageiros da primeira classe desfrutavam diversos pratos com ovos ao longo do dia. Ovos fritos, assados, pochés e cozidos estavam disponíveis no café da manhã. E ovos à la argenteia, um prato de ovos mexidos com aspargos, era uma opção no almoço. Passageiros da segunda classe recebiam ovos fritos e presunto grelhado no café, opção similar à da terceira classe. Na terceira classe, porém, eles recebiam simplesmente presunto e ovos, sem informações sobre como os itens eram preparados. Os dois ingredientes podiam ser jogados juntos em um prato, como numa Waffle House em alto mar, ou melhor, num barco da Waffle House. Peixes frescos, salgados e secos representavam 15 mil libras do total de alimentos no Titanic. Arenque, salmão, linguado, arinca e anchova eram todos servidos na primeira classe. Os passageiros mais sofisticados podiam saborear salmão defumado junto com arenque fresco e arinca fina no café da manhã. Isso sim é mostrar quem manda no oceano. As opções de peixe no almoço para a primeira classe incluíam anchovas norueguesas, sardinhas simples e defumadas, arenques em conserva e salmão com maionese servidos em estilo buffet. Arenques em conserva, chamados também de bêbados ou desempregados, eram deixados de molho em vinho ou vinagre antes de cozinhar e servidos frios. Enquanto isso, salmão com maionese é exatamente o que o nome indica. No final do dia, os passageiros da primeira classe comiam salmão com pepino e molho musseline, semelhante ao holandês, como um prato do jantar antecipado. Camarão e ostras também estavam na primeira classe. Na segunda classe, peixes como Yarmouth bloaters, um tipo de arenque defumado a frio, eram servidos no café da manhã e jantar. No jantar, passageiros da segunda classe saboreavam arinca assada com molho picante de açúcar mascavo, cebola, extrato de tomate, mostarda, pimenta e molho inglês. Passageiros da terceira classe tinham uma única opção de peixe por dia, arenque defumado no café, e quem reclamasse podia ser jogado ao mar. Pastas doces como geleia, marmelada e compota eram comuns nas refeições do Titanic, mas sua seleção variava conforme a classe do passageiro. Tem que pagar upgrade para ter geleia? Igual a Spirit Airlines. Passageiros da terceira classe tomavam café da manhã com marmelada e recebiam molho doce no jantar, enquanto os da segunda classe tinham marmelada e geleia de vinho. Na primeira classe, com geleia de chartreuse, eles escolhiam entre conserva de groselha preta, mel de Narbonne ou marmelada de Oxford no café da manhã. A marmelada de Oxford, criada por Frank Cooper, era feita com laranjas, xarope, açúcar e pectina. Todas as pastas doces eram consumidas com pão fresco, disponível em abundância no Titanic. Havia 10 mil libras de cereal a bordo do Titanic. Isso é muito, Capitão Crunch. No café da manhã da terceira classe, a aveia era usada para fazer mingau,
e o mingau servido à noite podia ser feito de qualquer grão, como centeio, trigo, arroz ou aveia. Outros cereais e grãos eram milho para pão e trigo sarraceno transformado em bolos. Aveia Quaker e arroz tufado da Quaker Oats Company estavam no café da manhã da primeira classe do Titanic, pois a Quaker queria marcar presença desde o início no navio. Walter Donald Douglas, filho do dono de um moinho de cereais em Iowa, que virou parte da Quaker Oats, estava no Titanic como executivo da empresa. Douglas morreu no Titanic após ver sua esposa e a empregada entrarem em um bote salva-vidas. Segundo relatos, ele se recusou a sair do navio antes de todas as mulheres e crianças estarem seguras, dizendo que isso o faria menos homem. Após 5 dias confinado com elas, talvez só quisesse uma pausa. Douglas foi interpretado por Desmond Roberts em uma breve cena do filme de 1958 sobre o desastre do Titanic, A Night to Remember. Porém, ele não apareceu no filme de James Cameron. Com 1000 libras de uvas no Titanic, havia bastante para todos. Frutas frescas, como uvas de estufa quentes, eram servidas no café da manhã da primeira classe e no almoço e no jantar da segunda classe. A forma de servir as uvas era diferente. Na primeira classe, passageiros recebiam tesouras especiais para cortar os cachos. Havia entre 100 e 1.500 pares dessas ferramentas especiais de jantar a bordo do Titanic. Não iriam querer que os Astor machucassem os dedos tirando uvas do cacho. Enquanto isso, passageiros da segunda classe precisavam tirar as uvas do cacho com as mãos. Além de 1000 libras de uvas, o Titanic tinha 180 caixas de laranjas, 50 caixas de limões e 50 caixas de toranjas. Jay Cordish, o homem do suco, ao que tudo indica, estava a bordo. Frutas eram oferecidas a passageiros de todas as classes, em várias refeições por dia nas classes superiores. Com 16.300 quilos de maçãs a bordo, os passageiros da primeira classe eram servidos com maçãs assadas pela manhã, maçãs ao merengue no almoço e purê de maçã no jantar com pato assado. Se os comensais quisessem algo diferente, podiam comer pêssegos em gelatina chartreuse. Como sobremesa frutada, o Titanic oferecia pêssegos, açúcar, licor chartreuse e gelatina com canela, cravo e suco de limão. Pode ter sido servido com sorvete francês. A segunda classe tinha frutas nas 3 refeições, mas eram bem menos elaboradas. A terceira classe recebia frutas no jantar, mas não está claro como eram servidas. Talvez a tripulação apenas jogasse maçãs para eles. O Titanic oferecia uma boa variedade de pudins aos passageiros. Na primeira classe, o pudim de creme, que é parecido com crème brûlée, era feito com ovos, açúcar, leite e vários sabores, e era servido no almoço. Já o pudim Waldorf, feito com frutas e nozes misturadas a um pudim de baunilha, era uma das sobremesas do jantar. A segunda classe almoçava pudim de tapioca e jantava pudim de ameixa. Já a terceira só recebia pudim de ameixa. Mas, convenhamos, ninguém se contenta de verdade com pudim. Ele é sempre bem-vindo. Na primeira classe, a sopa era um dos vários pratos do jantar. Na terceira classe, sopa ou ensopado eram o prato principal. Consommé Fermier e coquillages abriram o almoço na primeira classe em 14 de abril, o último dia do navio condenado, enquanto as opções de sopa eram creme de cevada ou consommé Olga. Consommé Fermier devia ser um caldo de legumes, já que fermier quer dizer fazendeiro em francês. A menos que fosse sopa de fazendeiro, o que é improvável, mas possível. Coquillages levava alho poró, caldo de frango, um pouco de arroz ou cevada e outros temperos. A sopa cremosa de cevada era feita com caldo de carne ou frango, cevada, legumes picados e creme de leite fresco. Consommé Olga era uma opção um pouco mais leve, feita com caldo de carne, purê de tomate, legumes e carne bovina. Passageiros da segunda classe almoçavam sopa de ervilha e os da terceira jantavam sopa de arroz à tarde. Sopa de arroz não é só arroz molhado? Cadê sua imaginação, chefe Titanic? Você não pode ter uma refeição decadente sem bastante amido, e o Titanic tinha um navio cheio disso.
Olha, você sabia que ia ter um trocadilho com barco em algum momento? Não fique bravo! O Titanic tinha 40 toneladas de batatas a bordo. No café da manhã, a primeira classe escolhia entre purê, batatas salteadas ou assadas com casca, opções parecidas com as opções de purê e batatas fritas da segunda classe. A segunda classe também podia comer hash americano seco gratinado, uma mistura coberta de carne em conserva, batatas, manteiga e queijo. A terceira classe tinha uma opção de batata no café da manhã. Batatas assadas com casca, também conhecidas como batatas assadas. Que tipo de casaco? Não sabemos, provavelmente da Members Only. O jantar na terceira classe também podia incluir batatas cozidas com carne e vários legumes. No almoço, a primeira classe novamente podia escolher batatas amassadas, fritas ou assadas. No jantar, passageiros da primeira classe comiam filé mignon Lili, sobre fatias de batata com manteiga. Outra opção de batata incluía batatas chateau, batatas em formato oval frequentemente servidas com molho béarnaise. Havia ainda mais opções de batata, como parmentier e batatas novas cozidas, servidas em cubos ou inteiras. No Titanic, nunca se estava longe de uma batata. Provavelmente esse era o slogan deles. A variedade de pães no Titanic refletia a diversidade das influências culinárias do navio e de seus passageiros. Apesar de levar 1000 pães, a equipe da cozinha do Titanic assava pão fresco diariamente e servia em todas as refeições para todas as classes. Na terceira classe, serviam pão fresco, manteiga e um pão sueco no café da manhã, cuja receita exata ainda é desconhecida. No jantar, serviam pão fresco com biscoitos de cabine, uma espécie de bolacha que também era servida na ceia. No chá da tarde, os passageiros da terceira classe comiam pão com manteiga, carne fria, queijo e picles. Passageiros da segunda classe recebiam biscoitos no almoço e jantar, e scones de soda, bolos de trigo sarraceno, pãezinhos de Viena e Graham no café da manhã. A primeira classe desfrutava de opções de pães semelhantes, com opções adicionais de scones de uva passa e pão de milho disponíveis. Na terceira classe serviam dobradinha, revestimento do estômago de animal, prato exclusivo desse setor do navio. Embora o prato normalmente fosse cozido, no Titanic ele era frito e servido com cebolas, deixando o hálito com aquele aroma rústico de fábrica de cachorro-quente. Enquanto isso, lá na primeira classe, cordeiro e carneiro eram servidos no café da manhã. Os passageiros da primeira classe também podiam pedir costeletas de carneiro, grelhadas na hora no café da manhã e no almoço. Jantar de cordeiro com molho de hortelã foi servido à primeira e segunda classe em 14 de abril, horas antes do navio colidir com o iceberg. Os passageiros da terceira classe nunca recebiam cordeiro ou carneiro, não se serve cordeiro na classe econômica. O que a rainha pensaria? Ao todo, havia 34 mil quilos de carne fresca no Titanic. Isso significava muitos cortes de carne bovina. Na primeira classe, os passageiros tinham várias opções em cada refeição, incluindo filé mignon e contrafilé de boi. No almoço, passageiros da primeira classe tinham rosbife ou carne temperada. À noite, carnes frias e bifes de contrafilé sob encomenda. Na segunda classe, o almoço incluía rosbife, língua de boi e salsicha, nada como carne com carne, ou ainda mais, carne ao lado. Mas na terceira classe, a única opção de carne era rosbife com molho escuro. Carne, batatas, sopa, legumes e um pudim de ameixa já seriam mais que suficientes, até extravagantes. Na primeira classe, também eram servidos rins, bacon e presunto, preparado de pelo menos 4 formas diferentes. Foram servidos 3.400 quilos de presunto e bacon e 11.300 quilos de aves no navio, incluindo carne enlatada, frango e peru como opções populares de refeição na segunda classe. O Titanic também levava carne kosher para passageiros. Talvez fosse melhor trazer mais botes salva-vidas em vez de tanta carne, apesar de alguns cortes servirem para fazer uma boa jangada. O RMS Titanic é, sem dúvida, o navio mais famoso que já navegou, embora, obviamente, não pelo melhor motivo. Em 2012, quando o bilionário australiano Clive Palmer anunciou que construiria o Titanic II, muitos pensaram que ele estava fora de si.
O que aconteceu com essa sequência ousada, mas desnecessária? Bem, hoje vamos mergulhar em alguns fatos curiosos sobre o Titanic 2. Certo, todos a bordo se tiver coragem. Quem já viu o filme de enorme sucesso de James Cameron, com esse mesmo nome, conhece a história do Titanic, embora o filme tenha dado mais destaque a Billy Zane do que o evento real. Mas caso você tenha perdido a segunda fita VHS do box, aqui vai um resumo rápido. O RMS Titanic era um navio de cruzeiro operado pela White Star Line, anunciado como sendo absolutamente, positivamente, 110% inafundável, quando ele afundou no Atlântico Norte em 15 de abril de 1912, após bater em um iceberg, todos ficaram surpresos. No mínimo, foi propaganda enganosa. Mais de 68% dos passageiros morreram, tornando-o um dos naufrágios mais mortais de sua época. Depois disso, o nome Titanic se tornaria sinônimo de praticamente qualquer coisa condenada pela própria arrogância, até que Cameron lançou seu filme, tornando o nome sinônimo de sucesso de bilheteria e Billy Zane. Mas por que alguém iria querer recriar o navio trágico? E mais importante, quem ousaria fazer uma viagem? Marinheiros costumam ser supersticiosos, então chamar seu navio de Titanic II seria visto, no mínimo, como sinal de azar. O projeto Titanic II foi polêmico, entre outros motivos, por causa do bilionário australiano Clive Palmer, responsável por ele. Nascido em 26 de março de 1954, Palmer é um empresário que tem interesses nas indústrias de mineração de ferro, níquel e carvão. Ele também possui muitos campos de golfe, resultado de ter tanto dinheiro que não há mais o que comprar. Palmer também é político, tendo cumprido um mandato como membro do Parlamento australiano em 2013. Ele chegou a batizar um partido com seu nome, o Partido Palmer Unido, e fez campanha para fortalecer a Austrália. O Australian Financial Review estima que seu patrimônio líquido seja de quase 24 bilhões de dólares. Então, em 2012, quando ele anunciou que planejava construir uma réplica do Titanic, as pessoas o levaram a sério. Afinal, ele tinha dinheiro para isso. Clive Palmer também sempre foi visto como excêntrico e adepto de manobras de autopromoção. Na mesma época, ele anunciou a construção de um parque temático de dinossauros em Queensland, que advogados de Steven Spielberg acusariam de copiar Jurassic Park. Ele chamou de Palmersaurus. Isso não é uma piada. O Palmersaurus ainda existe, embora seja notório por proporcionar uma experiência abaixo do esperado. Ao contrário de John Hammond, Clive Palmer não poupou nenhuma despesa. A viagem inaugural do Titanic original foi uma tragédia sem precedentes por uma série de razões. Falhas de design, protocolos de segurança inadequados, erro humano e funcionários demais tentando espiar Kate Winslet, sendo desenhada como uma das francesas do Léo. Mas, no fim das contas, o fator mais importante no desastre foi, bem, o enorme iceberg que perfurou o casco da embarcação. Claro, isso foi há muito tempo. Graças a muitos fatores, incluindo inovações tecnológicas e o bom e velho aquecimento global, o gelo hoje representa uma ameaça bem menor. Para tranquilizar os passageiros, os projetistas do Titanic II implementaram medidas contra icebergs para evitar que a história se repetisse. O novo navio teria casco soldado, não rebitado, o que o tornaria mais durável, além de ser um pouco mais largo que seu antecessor malfadado, aumentando sua estabilidade. O navio contaria com modernos equipamentos de navegação, tornando outro encontro com um iceberg muito improvável, a menos que estejam mirando nele. Além do iceberg, o maior responsável pela perda de vidas durante o naufrágio do Titanic foi a falta de botes salva-vidas suficientes para todos a bordo, uma negligência que se tornou um dos exemplos mais infames da arrogância do navio. Segundo os responsáveis pelo Titanic II, apesar de ser anunciado como réplica, as medidas de segurança seriam bem diferentes. Entre outras coisas, teriam colocado mais botes salva-vidas, são esses detalhes. Finalmente, como uma homenagem à original White Star Line, Palmer decidiu nomear a empresa que operaria o futuro Titanic II de Blue Star Line.
Se é sensato dar à sua empresa o mesmo nome da que levou 1.500 pessoas ao fundo do mar, é uma questão interessante, mas não para o criador de Palmer Saurus. O Titanic original saiu de Southampton, Inglaterra, em 10 de abril de 1912 e estava programado para chegar a Nova York uma semana depois. Claro, ele não chegou, pois estava ocupado demais indo ao fundo do Atlântico, o que é bem inconveniente. Clive Palmer, ao anunciar o Titanic 2, disse que faria a viagem inaugural seguindo a mesma rota de Southampton a Nova York do navio original, exceto pelo trecho em que afundou. Mas depois, Palmer mudou de ideia, anunciando que a primeira viagem partiria, na verdade, de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O destino final continuava sendo Nova York, então o navio da sequência passaria pela área onde o original colidiu com o iceberg. Desafiando o destino, provavelmente, era o nome da banda do navio. Após a viagem inaugural, o Titanic 2 seguiria de Nova York para Southampton, Inglaterra. A partir daí, ele começaria a fazer viagens regulares entre Southampton e Nova York, como o Titanic original deveria fazer. Palmer anunciou que o Titanic 2 faria regularmente a rota Southampton-Nova York no verão, mas poderia operar em outros destinos em outras estações. Ele via o Titanic 2 como um navio de alcance global, visitando portos pelo mundo como atração turística flutuante. Presumivelmente, ele queria ficar na proa gritando: "Eu sou o rei do mundo", sempre que o navio chegava a um porto. Se você lembra do filme ou viu episódios sobre o Titanic, sabe que o navio era dividido por classes e o status social influenciava muito as acomodações dos passageiros. O Titanic 2 também teria sido dividido em acomodações de primeira, segunda e terceira classe, e os camarotes deveriam ser autênticos. Isso significava espaços apertados, mas preços mais baixos para quem estivesse na terceira classe e extrema elegância para quem estivesse na primeira. Não se sabe se pretendiam trancar os passageiros da terceira classe abaixo do convés para que os que pagaram mais chegassem primeiro aos botes salva-vidas, mas supomos que o desconto reflete isso. Apesar de várias promessas, a Blue Star Line nunca revelou totalmente os detalhes da experiência, lembrando o Fyre Fest das companhias de cruzeiro. No entanto, parece possível que o design do Titanic 2 não seria a única parte da história a ser replicada. Um vídeo promocional mostra a tripulação e, curiosamente, os passageiros usando trajes de época fiéis ao início do século XX. Isso sugere que a viagem teria sido algum tipo de evento de RPG ao vivo ou festa de cosplay, como aquelas vilas de pioneiros em que todos fingem estar presos no passado. A Blue Star também afirmou que teria todos os mesmos restaurantes e salas de jantar do navio de luxo original. Esses restaurantes recriariam fielmente a experiência de jantar em alto mar de 1912 com decoração e cardápio da época. Outras comodidades a bordo incluiriam saunas, piscinas e um banho turco. Olha, ninguém toma banho como os turcos. O Titanic 2 estava previsto para zarpar em 2016, mas não se preocupe, você não perdeu nada. Isso simplesmente não aconteceu. A construção do navio foi atrasada por uma disputa financeira que durou de 2015 a 2018. Resumindo, o conflito era sobre pagamentos entre a empresa de Palmer e o CITIC Group, uma empresa chinesa ligada ao estaleiro onde o Titanic 2 seria construído. O conflito acabou quando a Suprema Corte da Austrália Ocidental determinou que o CITIC devia milhões em pagamentos atrasados a Palmer. Palmer então retomou o projeto no final de 2018 e definiu 2022 como data para uma viagem inaugural. Mas não se preocupe, você também não perdeu essa, ela também não aconteceu. Clive Palmer anunciou pela primeira vez sua intenção de construir o Titanic 2 em 2012. Esse ano marcou o centenário da viagem inaugural do Titanic. Na época do anúncio de Palmer, houve um certo debate sobre se o projeto dele homenageava a tragédia ou se estava explorando-a de forma grosseira para ganhar dinheiro. Mas esse debate parece irrelevante agora, e está claro que o projeto foi discretamente abandonado.
Indícios de que o Titanic Sons foi abandonado incluem a ausência de início das obras e declarações públicas de trabalhadores do estaleiro de que não esperam que aconteça. Além disso, a marca Blue Star Line foi oficialmente abandonada em 2015 e registros públicos de uma das empresas de Palmer revelam que pouco ou nenhum dinheiro foi gasto no projeto desde 2016. E embora a Blue Star tenha feito um anúncio confirmando que o projeto ainda estava em andamento em 2018, seu site oficial não é atualizado desde 2014. Acho que é verdade o que dizem. A sequência nunca supera o original. Clive Palmer não conseguiu reconstruir o Titanic, mas pelo menos não foi o único a falhar. Na mesma época, a China fazia outro projeto de réplica do Titanic. Universo cinematográfico do Titanic. Alguém se anima? O projeto rival financiado pelo governo, que estava sendo construído na província de Sichuan, nunca foi feito para navegar em mar aberto, ou melhor, em mares abertos. Ele foi criado só como atração turística, não como navio funcional, e ao ser concluído, ficaria permanentemente em um reservatório no rio Xijiang. Embora esse projeto tenha avançado um pouco mais em direção à sua realização, a construção já foi interrompida há muito tempo, sem qualquer indicação de que será retomada, e o site e a conta do Twitter do projeto estão inativos há muito tempo. O casco enferrujado ainda existe na China, servindo como um lembrete de que algumas coisas podem realmente estar destinadas ao fracasso, especialmente os Titanics. 15 de abril de 1912 foi um dia sombrio para os passageiros a bordo do RMS Titanic. Após rasparem um iceberg às 23h40, o navio afundou lentamente nas profundezas geladas do Atlântico e mais de 1.500 pessoas perderam a vida. Projetado como inafundável e considerado o ápice da tecnologia e design, o navio afundou em menos de 3 horas quando a água invadiu seus compartimentos. Hoje, vamos analisar tudo o que deu errado e levou ao naufrágio do Titanic. Uma das vantagens de ser um navio de luxo era estar equipado com a tecnologia mais avançada. Em 1912, essa tecnologia girava em torno do radiotelégrafo. Fabricado pela Marconi Technology, o equipamento de última geração era operado no Titanic pelos funcionários da Marconi, Jack Phillips e Harold Bride. Apesar de avançada, a tecnologia de rádio era usada principalmente pelos passageiros mais ricos para enviar mensagens pessoais, como se usassem o sistema de emergência para mandar mensagem para o mordomo. Bride e Phillips dedicavam-se principalmente a transmitir mensagens pessoais importantes a pedido da classe alta. Enquanto o navio seguia viagem, as comunicações deles eram ocasionalmente interrompidas por outros navios avisando sobre possíveis icebergs no caminho do Titanic. Coisas chatas assim, sabe? Bride e Phillips lidaram bem com isso, repassando alguns avisos ao capitão. O capitão, demonstrando o tipo de liderança que garante seu lugar na história como o comandante do navio naufragado mais famoso de todos os tempos, basicamente ignorou os avisos. Ele só mudou o curso levemente e manteve a velocidade do navio. No total, o Titanic recebeu 7 mensagens sobre os icebergs. A mensagem final continha até mesmo as coordenadas exatas do local onde o navio acabou colidindo com o iceberg. Olha, a gente entende, foi um erro honesto. Ninguém pode esperar que alguém vá até o escritório do capitão para repassar cada aviso de iceberg que algum desconhecido te envia. O navio enviou sinais de socorro meia hora após bater no iceberg. O sinal Marconi no navio era tão potente que alcançou muitos outros navios e até algumas áreas em terra. Mas havia apenas uma linha, o que limitava a comunicação. Sinais de todas as fontes chegavam juntos, criando uma tempestade cacofônica, como um podcast com vários apresentadores. O caos tomou conta enquanto operadores de rádio do Titanic tentavam avisar navios próximos. Além disso, a tripulação desconhecia sua localização e provavelmente passava coordenadas erradas aos socorristas. Operadores de rádio amadores em terra também tentaram responder, criando ainda mais interferência e resultando em relatos falsos. Imagine se o 190 fosse uma linha compartilhada. E esse é o resumo do que aconteceu.
Após o desastre, governos mundiais passaram a limitar a potência e reservar frequências para emergências. Isso levou à Lei do Rádio de 1912, que obrigava embarcações a manter escuta de rádio 24 horas por dia e contato com estações costeiras durante toda a viagem. Toda embarcação precisa de um vigia para evitar colisões. Mesmo com rádios e GPS modernos, às vezes só um olhar atento basta para fazer a guarda. Você sabe, para coisas como icebergs e, sei lá, tesouros. O Titanic tinha 2 vigias durante sua viagem malfadada, Charles Lightoller e George Simmons. Faz sentido dar binóculos aos vigias, mas os oficiais pensavam diferente em 1912. Acreditava-se que os vigias desperdiçavam tempo usando binóculos para identificar navios e luzes, ao invés de focar em colisões iminentes. Ninguém queria arriscar que os vigias se distraíssem, como costuma acontecer com binóculos no oceano. Assim, David Blair não viu problema em trancar os binóculos e levar a chave ao ser substituído por Simmons. Simmons procurou um par, mas Lightoller informou que não havia disponível. Lightoller explicou depois a uma investigação do Senado dos Estados Unidos que havia outros 5 pares de binóculos no navio. Por que tanta preocupação com os binóculos? Vai ver, aqueles binóculos estavam cheios de heroína ou algo assim, tipo remédio de antigamente? Ninguém pode afirmar com certeza, mas os binóculos talvez tivessem ajudado os vigias do Titanic a ver os icebergs antes. No final das contas, essa falta de preparo só contribuiu para a ruína do navio. Em 2007, a chave original de Blair, aquela que trancava os fatídicos binóculos, foi leiloada por impressionantes 90 mil libras, ou aproximadamente 117 mil dólares, junto com outros itens relacionados ao Titanic. Só pode ter sido o James Cameron, né? Quem mais gastaria 100 mil dólares num bazar do Titanic? Fazendo jus ao nome, o Titanic era enorme e estava cruzando o Atlântico em uma velocidade considerável. O navio de 882 pés de comprimento viajava a 22 nós naquela noite. Reduzir a velocidade do navio não seria rápido nem fácil, como frear um motorhome em um toboágua. Ao avistarem o iceberg, o primeiro oficial Murdoch mandou inverter totalmente os motores, mas havia um problema. O leme do navio era pequeno para seu porte. A White Star Line achava desnecessário um leme maior, presumindo que poucos obstáculos surgiriam. Ao construir um navio tão grande, espera-se que ele abra caminho pelo oceano como Jerome Bettis. Para engatar marcha ré total, o navio precisava reduzir a velocidade das hélices e girá-las no sentido oposto, o que demorava. Pior ainda, a hélice central do navio não podia girar em marcha ré, o que significava que o navio tinha menos potência para andar para trás do que para frente. Em termos mais simples, o Titanic tinha mais ou menos a mesma manobrabilidade que um ônibus voando. No final, quando a tripulação avistou o iceberg, já era tarde demais. Nem seus maiores esforços desviaram o navio do destino sombrio. Por mais de 70 anos, o Titanic repousou silenciosamente em sua sepultura aquática. Presumia-se que o navio afundara intacto, atribuindo o desastre à decisão do capitão de navegar rápido em águas geladas e escuras ou ao casco ter ficado quebradiço no frio. Isso mudou quando Robert Ballard encontrou o navio na costa de Terra Nova, em 1985. A descoberta dos destroços e o fato do Titanic ter se partido ao afundar colocaram em dúvida as suposições iniciais. Especialistas analisam a engenharia do Titanic para saber se sua construção contribuiu para o destino do navio. 2 cientistas chamados Jennifer Hooper McCarthy e Tim Falk suspeitavam que os rebites do casco poderiam ser frágeis. Como se verificou, muitos rebites encontrados nos destroços apresentavam grande quantidade de escória de fundição, indicando que eram feitos de ferro de baixa qualidade, não de aço. McCarthy e Falk descobriram que a White Star usou rebites de ferro para economizar tempo e custos de mão de obra ao construir o Titanic e seus 2 navios irmãos juntos. A proa e a popa do navio foram feitas com rebites de ferro. Você já deve imaginar onde isso vai dar, diferente dos vigias do Titanic.
McCarthy e Folk sugeriram que rebites de baixa qualidade se soltaram quando o iceberg colidiu com o navio. As emendas se romperam, deixando a água inundar e afundar a embarcação rapidamente. Porém, os rebites ruins eram só um dos problemas estruturais do Titanic. Antes, especialistas achavam que o navio se partiu ao meio quando a proa afundou e ergueu a popa a 45 graus para fora da água. Segundo as evidências, isso pareceria impressionante. A maioria das pinturas e um filme de James Cameron mostram o naufrágio assim. A ideia era que a pressão e o peso excediam a resistência das juntas de expansão do navio, levando o Titanic a se partir ao meio, como um biscote condenado. A realidade, é claro, muito mais estranha que a ficção. 2 pesquisadores analisando os destroços acharam o ponto onde o casco se partiu ao meio. O arquiteto naval Roger Long explicou que a descoberta indicava que a popa não tinha 45 graus, mas provavelmente cerca de 11 graus durante o afundamento. Saber que as juntas de expansão falharam em ângulo tão baixo indicava que o navio poderia se partir até em situações comuns. Por exemplo, uma tempestade severa poderia ter despedaçado o Titanic tão rápido quanto o iceberg, ou talvez até um torneio de shuffleboard intenso, já que podem ser bem agitados. O Titanic possuía 16 compartimentos estanques que fechavam em caso de inundação, um recurso de design impressionante para a época. Os compartimentos deveriam conter a água se o casco rompesse. Junto com a arrogância, eram o motivo da crença de que o navio era inafundável. Infelizmente, o design dos compartimentos facilitou a propagação da água em vez de impedi-la. As paredes entre os compartimentos não iam do chão ao teto, provavelmente para permitir mais espaço para a carga. Eles eram mais como cabines de banheiro do que compartimentos à prova d'água, o que parece uma falha. Talvez um rejunte ajudasse. Ao fechar as portas à prova d'água para conter o alagamento, a água acumulada fez a proa inclinar para baixo. Esse ângulo precário fez a água passar por cima das paredes dos compartimentos, enchendo-os sucessivamente. Os historiadores geralmente concordam que esse projeto foi estúpido. Vários fatores precisaram se alinhar para um grande iceberg cruzar o caminho do Titanic naquela noite. Enquanto se deslocam da Groenlândia ao Atlântico, a maioria dos icebergs derrete antes de alcançar o oceano. Só cerca de 2% chegam até lá, em uma viagem que pode durar anos. Mas em 1912, o clima estava um pouco diferente. Registros da época indicam uma quantidade incomum de icebergs chegando intactos ao Atlântico Norte naquele ano. Invernos amenos foram apontados como causa. O clima incomum pode ter fortalecido as correntes, levando os icebergs para mais longe. Outros pesquisadores acham que as marés altas daquele ano permitiram que icebergs chegassem ao oceano. Talvez todos se reunissem para o Coachella. O historiador Tim Moulton sugeriu que ilusões de ótica causadas pela refração da luz também podem ter contribuído para a anabolisão. Após analisar registros do navio, meteorológicos e depoimentos dos sobreviventes, ele criou uma teoria sugerindo que a temperatura pode ter caído quando o seu navio passou da corrente do Golfo para a do Labrador. A água gelada da corrente teria resfriado o ar na superfície da água, possivelmente resultando em uma inversão térmica. As inversões térmicas causam miragens superiores, especialmente perigosas no mar, pois fazem objetos distantes parecerem mais próximos e fazem o horizonte parecer mais alto. A falta de lua naquela noite também pode ter trazido perigo ao navio, pois não havia luz para mostrar problemas na água. Como já mencionamos, os vigias travessos do Titanic foram impedidos de usar binóculos naquela noite. Não foram só as forças da natureza que estavam em jogo. O Board of Trade britânico não atualizou os requisitos de segurança do Titanic, mesmo com seu tamanho, resultando em poucos botes salva-vidas. O capitão Edward Smith teria permitido a partida dos botes salva-vidas antes de estarem cheios. Smith também não deu ordem para abandonar o navio, nem forneceu quaisquer instruções para a evacuação. Enquanto o navio afundava, o Californian, a apenas 10 milhas, confundiu os sinalizadores do Titanic com fogos de artifício e já havia desligado o rádio. O operador, cansado das mensagens sobre o poodle doente de um passageiro da primeira classe, foi dormir naquela noite. Quer você tenha adquirido seu conhecimento sobre o Titanic,
pelo filme de James Cameron ou pela aparentemente interminável série de documentários, sites e livros sobre o navio malfadado, as duras realidades das vidas e mortes dos 2.207 passageiros e tripulantes tendem a se perder na tradução. Os 706 nomes na lista de sobreviventes do Titanic revelam as circunstâncias desses homens e mulheres sortudos, assim como as de mais de 1.500 infelizes que nunca conseguiram sobreviver. Como eles eram? Onde você estaria se tivesse embarcado no navio? E será que conseguiria sair? Hoje vamos analisar suas chances de sobreviver ao Titanic. Agora, para o Atlântico... Ser criança na primeira classe do Titanic teria sido um privilégio. Bem, pelo menos no início da viagem, os passageiros da primeira classe vinham dos escalões mais altos da sociedade e desfrutavam de todos os luxos que o navio tinha a oferecer. Crianças de 2 a 17 anos viajavam não apenas com suas famílias, mas também com seus acompanhantes particulares e até mesmo com seus cachorros, infelizmente para os acompanhantes e os cachorros. As acomodações da primeira classe variavam, mas os passageiros podiam frequentar a academia, jogar squash, visitar a biblioteca, tomar algo em um dos cafés e até perder uns quilinhos na sauna. As crianças teriam passado a viagem brincando, explorando e subindo e descendo a grande escadaria da primeira classe. Suas chances de sobreviver. 48% das crianças no Titanic sobreviveram à viagem, mas, entre as crianças da primeira classe, a taxa de sobrevivência foi mais próxima de 100%. Havia 6 crianças na primeira classe a bordo, e todas foram salvas, embora uma fonte indique que pode ter havido uma criança da primeira classe que não conseguiu sair do navio. As crianças da segunda classe, como Alden Gates Caldwell, 10 meses, e Violet Madeline Mellinger, 13 anos, eram de famílias de classe média e passaram o tempo no Titanic em acomodações mais modestas. Os filhos de professores, clérigos e outros profissionais não tinham tanto espaço para correr, mas podiam comer refeições de 3 pratos com certo estilo. Passageiros da segunda classe tinham acomodações similares à primeira classe de outros navios. As crianças da segunda classe refletiam a diversidade e os desafios sociais da classe média. Michel Navratil sequestrou seus 2 filhos e os embarcou clandestinamente no Titanic, por exemplo. Joseph Laroche, único homem negro a bordo, embarcou no Titanic com a esposa grávida e 2 filhas após saber que não poderia jantar com elas em outro navio. Suas chances de sobrevivência. Todas as crianças da segunda classe no Titanic, 24 ao todo, sobreviveram. O menino mais novo era Virgil Unto Johannes Ramala Einan, de 7 meses, e a menina mais nova era Barbara Joyce West, de 10 meses. As mães de Virgil e Bárbara sobreviveram, mas o pai de Bárbara, Edwin Arthur West, morreu na viagem. As crianças da terceira classe, chamada também de porão ou armário de vassouras, no Titanic, pertenciam à camada mais baixa da sociedade. Os bilhetes infantis custavam cerca de $15, o que equivalia a aproximadamente $387, em valores de 2019. Os beliches e espaços para crianças na terceira classe eram menos glamourosos e menores que os da primeira e segunda classe. As crianças brincavam no convés inferior com seus irmãos e muitas vezes havia muitos irmãos com quem brincar. 5 Anderson, 9 Sage e 6 Goodwin estavam a bordo. Crianças como Frank Goldsmith, de 9 anos, criavam brincadeiras com o que tinham, balançando nos guindastes da bagagem. Sua chance de sobreviver. Apenas 27 das 79 crianças da terceira classe sobreviveram ao naufrágio do Titanic. A sobrevivente mais jovem do Titanic era da terceira classe. Elizabeth Gladys Melvina Dean tinha só 2 meses quando ocorreu o naufrágio. Todas as regalias luxuosas de ser mulher na primeira classe do Titanic deviam ser até um pouco avassaladoras, já que raramente havia privilégios para mulheres naquela época.
Mulheres de famílias da alta sociedade, como Madeleine Talmadge Astor, que havia se casado recentemente com o milionário John Jacob Astor IV, e a modelo e atriz Dorothy Gibson, desfrutavam de refeições de 10 a 14 pratos quando não estavam passando o tempo nos jardins de chá e na biblioteca disponíveis para elas. A maioria das mulheres na primeira classe viajavam com acompanhantes, como empregadas, cozinheiras ou babás, fazendo com que várias mulheres da classe baixa estivessem junto à elite. A moda na primeira classe diferenciava as mulheres da elite das demais no navio. Elas usavam chapéus e luvas de dia e à noite vestidos de gala. Sua chance de sobreviver. Mulheres e crianças, primeiro foi, em grande parte, uma realidade no Titanic. Uma das únicas dificuldades enfrentadas pelas mulheres da primeira classe era a incapacidade de obter informações claras sobre o que realmente estava acontecendo. O principal objetivo entre os membros da tripulação era manter os passageiros da primeira classe o mais calmos e confortáveis possível em um navio que estava afundando, o que naturalmente significava controlar o fluxo de informações. Após o navio colidir com o iceberg, John Jacob Astor verificou a situação e, após ouvir a tripulação, tranquilizou a esposa dizendo que não era grave. Madeleine Astor sobreviveu ao naufrágio do Titanic, assim como seu filho ainda não nascido, e 90% das mulheres da primeira classe. Na verdade, só 4 das 144 mulheres da primeira classe do Titanic morreram. As mulheres da segunda classe, muitas esposas e filhas de banqueiros, burocratas e outros profissionais da classe média, tinham quartos e salas de jantar com decoração de mogno, cortinas de seda e estofados ornamentados no Titanic. Entre essas mulheres estava Mary Corey, que voltava da Índia para os Estados Unidos, onde seu marido trabalhava para os britânicos. Sylvia Caldwell voltava aos Estados Unidos para visitar a família após temporada no Sião, hoje Tailândia, com o marido. Muitas mulheres da segunda classe viajavam sozinhas ou com amigas. Claire Ann Cameron e sua amiga Nellie Walcroft embarcaram no Titanic após uma greve de carvão interromper a viagem delas em outro navio. Outras viajavam de forma mais secreta. Kate Phillips e seu chefe casado, Henry Morley, por exemplo, tinham um caso. Phillips viajava com nome falso e acredita-se que ela e Morley conceberam um filho a bordo. Suas chances de sobrevivência. Das 93 mulheres na segunda classe do Titanic, 80 sobreviveram. A taxa de 86% mostra que elas tiveram prioridade nos botes salva-vidas. No total, só 42% dos passageiros da segunda classe sobreviveram. Muitas mulheres da terceira classe no Titanic eram imigrantes indo aos Estados Unidos buscar uma vida melhor. Geralmente casadas e viajando com famílias grandes para se reencontrar com maridos que já estavam nos Estados Unidos, as mulheres da terceira classe ficavam em beliches de 2 a 6 pessoas. Mulheres como Margaret Mannion não eram casadas, mas iam se reunir com familiares que já estavam na América. Presos em alojamentos pequenos enquanto os ricos aproveitavam bibliotecas e academias, os passageiros da terceira classe criavam laços e novas amizades. Sarah Roth, costureira indo encontrar seu noivo em Nova York, passava o tempo com Emily Badman, que ia para Nova York rever a irmã. Suas chances de sobrevivência. As mulheres na terceira classe não tiveram as mesmas altas taxas de sobrevivência de suas colegas da primeira e segunda classe. Havia 165 mulheres na terceira classe, mas apenas 76 sobreviveram. A taxa de mortalidade é de 46%, em grande parte pela geografia da pobreza. Outro motivo para tantas mortes foi que muitos portões, separando a terceira classe, usados para evitar doenças, ficaram trancados após o Titanic bater no iceberg. O homem mais rico a bordo do Titanic era John Jacob Astor IV, mas ele não estava sozinho em termos de prestígio, linhagem ou afinidade pelas coisas boas da vida. Homens ricos e influentes, como Isadora Strauss, sócio da loja de departamentos Macy's, Benjamin Guggenheim, sim, daquela família Guggenheim, e Walter Miller, Clark, magnata do açúcar, passou seu tempo a bordo do Titanic. Como muitos cavalheiros da época, exibiam seus melhores trajes, fumavam charutos e discutiam política até tarde da noite. Uma passagem de primeira classe podia custar até $2.560, o que equivale a cerca de $66 mil nos dias de hoje,
e esses figurões podiam pagar. Muitos homens da primeira classe estavam acordados quando o navio atingiu o iceberg às 23h40 de 14 de abril, incluindo Henry Blank, que jogava cartas com colegas. Homens viris não se alarmaram com o leve impacto e, após o navio parar, voltaram aos quartos. Afundar com o navio era considerado honrado e quase 68% dos homens da primeira classe assim fizeram. Dos 175, só 57 sobreviveram. Dos 118, que morreram muitos, segundo relatos, só partiram após colocar esposas e filhos nos botes salva-vidas. Como um dos 168 passageiros homens da segunda classe a bordo do Titanic, você provavelmente pertencia à classe média. Entre os passageiros da segunda classe estavam o cineasta William Harbeck, contratado pela White Star Line para filmar a viagem, e os músicos do navio, que ficaram conhecidos por tocar até serem engolidos pelas águas geladas. Suas chances de sobrevivência. Homens da segunda classe do Titanic tiveram a menor taxa de sobrevivência, apenas 8%. Só 14 deles sobreviveram ao desastre. Todos os 8 músicos a bordo morreram, e apenas os corpos do maestro Wallace Hartley, do contrabaixista John Clark e do violinista John Hume foram recuperados. Várias das vítimas entre os homens da segunda classe eram clérigos que ficaram com outros passageiros até o fim. Os reverendos Robert Bateman e John Harper, assim como os padres Thomas Biles, Ernest Courtney, Charles Kirkland, William Latton, Woza Monville e Joseph Perischitz, todos tinham passagens de segunda classe. E apesar de serem de diferentes crenças, enfrentaram juntos os últimos momentos enquanto o Titanic afundava, trazendo conforto aos que estavam morrendo, ao custo de suas próprias vidas. Durante as orações, ele nos levou aos botes. O Evening World relatou sobre o padre Thomas Biles. Ao ajudar mulheres e crianças a embarcar, ele sussurrava palavras de conforto e encorajamento. O passageiro da terceira classe, Farid Hussein Kassim, no Titanic, estava com seu parente Nassif Kassim Abi Al-Munar, que já havia se tornado um comerciante bem-sucedido nos Estados Unidos. Juho Stranding era um fazendeiro finlandês. Gunnar Tanglin, sueco, voltou dos Estados Unidos para visitar a família. Camillus Wittenrangel seguia da Bélgica para Detroit, Michigan, em busca de uma vida melhor. Passageiros da terceira classe, esses homens fizeram amizades, conviveram abaixo do convés e, segundo Tanglin, que sobreviveu, tiveram acomodações melhores do que esperavam. Dizia-se que muitos passageiros da terceira classe eram tão pouco acostumados ao encanamento interno que receberam vasos sanitários automáticos, algo que nem os da primeira classe tinham. A equipe temia que eles não soubessem da necessidade de dar descarga. Suas chances de sobrevivência, isso é um truque com números. Só 24% dos passageiros da terceira classe do Titanic sobreviveram e pouco mais de 16% dos homens sobreviveram. Havia 462 homens na terceira classe e desses, apenas 75 conseguiram sair. A alta mortalidade entre passageiros da terceira classe foi atribuída à sua localização no navio, especialmente atrás de portões trancados, mas há divergência sobre seu acesso aos botes salva-vidas. O passageiro da terceira classe, Daniel Buckley, sobreviveu e afirmou que, apesar de inicialmente serem barrados nos convéses da primeira classe, os passageiros da terceira classe tiveram as mesmas chances de entrar nos botes salva-vidas. Ruth Balker e Mabel Martin trabalhavam em um restaurante do Titanic. Solteiras, antes atuaram em pensões antes de seguir para o mar. Outras mulheres da tripulação, como as camareiras Mabel Bennett e a atendente de banhos Maud Slocum, vinham de famílias numerosas. Bennett, uma de 10 irmãos, era casada, tinha um filho e morava com a irmã antes de trabalhar no Titanic. Suas chances de sobreviver, das 23 mulheres da tripulação no Titanic, 20 sobreviveram. A taxa de 87% se deveu novamente à regra de mulheres e crianças primeiro. Violet Jessup, uma das sobreviventes e camareira do navio, ajudou passageiros e tripulantes a entrar nos botes salva-vidas antes de embarcar em um. Depois que ela embarcou no bote salva-vidas número 16, cuidou de um bebê até conseguir encontrar a mãe da criança.
Após sobreviver ao naufrágio do Titanic, em 1912, Jessop seguiu trabalhando no mar e estava no Britannic em 1916, quando este afundou no mar Egeu, ao atingir uma mina. No Titanic, os tripulantes homens atuavam como médicos, carpinteiros, comissários, engenheiros, eletricistas e limpadores de janelas. O capitão Edward J. Smith, oficial do Titanic, tinha uma longa carreira e estava na cama durante a colisão com o iceberg. O foguista George Beauchamp e outros trabalhavam abaixo do convés quando o navio começou a afundar. Era tarde da noite e Harold Bride já estava na cama, enquanto o operador John Jack George Phillips permanecia de plantão. Bride só havia terminado seu treinamento em telegrafia sem fio no ano anterior, mas Phillips já trabalhava no mar desde 1906. Suas chances de sobreviver não eram boas. Apenas 192 dos 885 tripulantes homens do Titanic sobreviveram. Dos oficiais do navio, o capitão Smith e seus primeiro, segundo e sexto oficiais, Henry Wilde, William Murdoch e James Moody, todos morreram. Morreram ambos os médicos do navio, todos os 25 engenheiros, 6 engenheiros elétricos, 10 eletricistas, 2 caldeireiros, um encanador com assistente e vários foguistas e passadores de carvão. Phillips e Bride saíram do Titanic após transmitirem até a água invadir a sala de rádio. Apenas Bride sobreviveu. Phillips não resistiu à noite na água. Como pode ver, no Titanic, o sexo e a idade foram mais relevantes para a sobrevivência do que a classe social. A diferença nas taxas de sobrevivência entre primeira e terceira classe se explica principalmente pelo gênero. 44% dos passageiros da primeira classe eram mulheres, contra 23% na terceira. Como a taxa de sobrevivência das mulheres era muito maior do que a dos homens, podemos esperar uma taxa de sobrevivência mais alta para os passageiros da primeira classe do que para os da terceira classe. E você, o que acha? Você teria sobrevivido ao Titanic? Conte pra gente nos comentários abaixo. Inscreva-se para acompanhar mais histórias bizarras.